Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast dessa semana. Espero que vocês estejam todos bem. Como que passaram uma semana? Estamos nessa semana, a Semana Santa. Uma semana que é condicionada a todos nós católicos a nossa reflexão. E nós não poderíamos deixar de trazer no nosso podcast dessa semana 3, né? Nós nunca estamos só, nós sempre gostamos de 3, né? Nós estamos aqui com as nossas irmãs do Colégio Santana de Laranjeiras do Sul, onde nós vamos falar de caridade, o que elas atuam lá dentro daquela instituição que tem há 87 anos em Laranjeiras do Sul. Então, como o podcast Fala Mulheres, ele busca os destaques, a importância, a atualidade e a integração com a comunidade. Por isso que hoje nós recebemos a irmã Cléo, a irmã Silvane e a irmã Dalva para nosso bate-papo, a nossa roda de conversa, contando tudo o que elas têm dentro daquela instituição e falando do que elas atuam dentro da nossa comunidade, da nossa cidade de Laranjeiras do Sul, que é uma cidade linda, acolhedora e que só tem a inovar. Todos os dias que passamos é com a inovação. Laranjeiras do Sul, ela merece sempre ser destaque. Aonde nós, laranjeirenses, estivermos, nós somos o destaque dessa cidade linda, maravilhosa e acolhedora. Sejam todos bem-vindas. Já agradeço por aceitar o convite de estar no nosso podcast dessa semana. Olá, como que está, irmã? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Regiane. É uma satisfação estar aqui. A gente já agradece o convite de antemão e podermos conversar um pouco, bater um papo, né, nessa semana que é bastante especial, como você referiu, né, para a nossa fé católica, que é a Semana Santa, entre outros assuntos. Muito obrigada, irmã. Olá. Tudo bem, agradeço o convite e realmente trouxe a minha comunidade ou parte dela aqui para vocês, para nós podermos compartilhar com vocês esse momento. É um prazer. Assistimos os seus vídeos, os seus programas e achamos muito bons, porque é uma maneira de mostrar Laranjeiras, né? E mostrando Laranjeiras mostra nós também, o nosso rosto, a nossa cara de mulheres que se comprometem com a realidade atual. Isso verdade. É muito bom. Olá, irmã, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu também agradeço o convite que foi feito para mim, para nós, né? E estarmos aqui reunidos para conversarmos um pouco sobre a nossa realidade, nossa atuação aqui na escola, aqui em Laranjeiras do Sul, junto à comunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, nessa semana que eu vejo que, como todas as outras, ela é muito importante em nossa vida. Mas para nós, essa semana, a Semana Santa, é uma semana de preparo para que nós possamos contemplar o que acontece no domingo de Páscoa. Então, para nós, a nosso bate-papo hoje ficar completo, nós temos que conhecer cada uma, da onde que vieram, quanto tempo estão em Laranjeiras do Sul, né? De quem é a Cléo, de quem é a Silvana, de quem é a Dalva, né? Fica tão, a gente falar sem tirar, né? A irmã, então, quem são as nossas irmãs, né? A congregação delas, que estão atuando em Laranjeiras. É esse lindo trabalho que elas fazem. Fica ligadinho aí, se inscreve no nosso canal, não deixe de se inscrever. E, estão convidadas a conhecer também o Colégio Santana, em Laranjeiras do Sul. Então, para que o nosso podcast hoje seja completo, nós vamos ouvir a história de cada uma das nossas irmãs de Laranjeiras do Sul. Vamos lá, irmã Cléo. Muito bem. Eu me chamo Irmã Clay, eu venho de uma família de 10 membros, eu sou a nona filha, nascida aqui em São João, sou do sudoeste do Paraná. Saí dali com 12 anos de idade para ser filha da Caridade, que é a congregação a qual eu pertenço. Então, bastante nova, né? Com 12 anos, fiz 13 no colégio, mas desde os 4 que eu queria ser religiosa. Então, isso foi sempre um desejo muito grande dentro do meu coração. Um pouco da minha história vocacional envolve também uma prima nossa que, quando eu tinha essa idade, aos 4 anos,
ela veio de Roma para nos visitar. E aquele hábito escuro dela me chamou bastante atenção, né? E me fez querer também usar um hábito daquele. E a alegria do momento ao recebê-la em casa. Como boa filha de gaúchos, né, de pais gaúchos, avós, mãe também, né, mas como eu nasci no Paraná, eu me intitulo paraúcha. Se é que o termo existe, é um neologismo, né? Mas, assim, isso para dizer que nas origens está também esta fé cultivada em família que me fez querer buscar a vida religiosa, né? A oração em família, o apoio da mãe, né? À época o pai já não estava mais vivo, mas para te dizer assim que isso despertou a minha vocação. Eu não sabia que já eram sinais vocacionais, né? À época, mas na verdade Deus já se serviu desses momentos, né? A alegria da acolhida, aquela prima, a roupa que ela usava. Dos 4 aos 11, eu não conheci mais nenhuma irmã, eu não me encontrei com nenhuma filha da caridade, né? A não ser no 5º ano, quando eu tive uma irmã como minha professora de ensino religioso. No mês de agosto, que é o mês vocacional, né, para nós, ela lembrou de perguntar a todos quem já havia pensado em ser irmão ou padre. E entre as meninas que levantaram a mão para ser irmã, eu também. A partir dali, ela nos acompanhava nos encontros vocacionais. Uma vez ao mês, ela preparava, falava da congregação, dos fundadores, um pouco do conhecimento pessoal, do que seria a caminhada vocacional. E, a partir disso, a minha irmã também se encantou com a proposta de ser irmã. Íamos as duas a esses encontros e acontece que, depois de 1 ano de acompanhamento, ela perguntou à minha irmã, que já tinha primeira comunhão, tinha crisma, estaria mais preparada do que eu e 2 anos mais velha, eu só tinha primeira comunhão, se de fato ela gostaria de ser irmã. Deus tem seus caminhos e seus propósitos. Disse a ela que ela respondeu à irmã que não, que ela ficaria para ajudar a mãe em casa. E eu falei, eu quero, eu vou. Eu mantinha dos 4 aos 11 anos esse desejo de ser uma religiosa. E no ano seguinte eu estava no colégio. Aí fiz todo o processo de caminhada, sempre com o apoio da minha família. Tive uma irmã só que não deu o apoio imediato, depois ela compreendeu que seria uma boa vocação, um bom caminho, né? Mas para dizer assim que no seio da família, a oração cultivada, a fé, principalmente da parte da minha mãe, que era uma pessoa muito religiosa, né? Dela que a gente recebeu o incentivo para a caminhada na catequese, todos os sacramentos, né? A participação na missa, enfim, uma pessoa que nos ajudou muito e sempre, por meio dela, esse incentivo para a caminhada vocacional. A partir disso, todas as etapas, o postulado, o noviciado, né, que são etapas vocacionais para nós, fui fazendo esta caminhada para chegar hoje aos 28 anos de caminhada como religiosa. Que bênção, né? Muito obrigado e de vir compartilhar com nós essa história linda de vida de cada uma. Vamos lá, irmã Silvana. Sou irmã Silvane Frasson. A minha família é de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Sou a mais velha de 4 irmãos. E venho também com uma descoberta com a irmã. É uma caminhada que a gente não entende. Quando a gente vê, a gente está envolvida numa família, a família vicentina das irmãs. Uma caminhada que Deus vai pontuando com detalhes tão sutis, assim, que quando você vê, você disse sim. E você desabrocha dentro de um sentimento tão bonito quanto é a vida religiosa. Um sentimento que eu digo assim, de se sentir pertencente a uma missão. E eu estou há 33 anos como irmã. É uma longa caminhada. Perto da caminhada da irmã Dalva, talvez não é tão extensa, que ela é a nossa matriarca lá em casa como vida religiosa. Mas tiveram uns momentos difíceis, mas também muitos de vitórias, de presença de Deus, de alegrias. Eu sou mais velha, então a preocupação com os pais sempre foi grande. Quem que eles iam ficar? Mas a minha irmã assumiu, é totalmente responsável por eles. Isso me dá uma tranquilidade muito grande. Tenho os 2 com 80 anos lá, lindos, rezam todos os dias, participam ativamente
assistindo a Rede Vida, né, a Rede Aparecida, e são muito felizes, e a gente vê que a oração é que conduz eles, como conduz também a nossa vida. Muito obrigada, irmã. Vamos lá para a irmã Dalva, vamos conhecer a história da irmã Dalva. Bom, eu sou irmã Dalva, Ana Colim. Eu sou nascida em Lajeado, Rio Grande do Sul. E a minha vocação surgiu bem cedo também. Eu estava no primeiro ano, quando passou um irmão laçalista, e ele perguntou quem queria ser padre, quem queria ser irmão, depois perguntou quem queria ser irmã. E eu levantei meu dedinho. Cheguei em casa e falei, mãe, veio um cara lá na nossa escola, nós éramos uma escola de mais de 100 alunos, todos juntos. Era diferente de hoje, né? E daí eu cheguei em casa e contei para a mãe. Tá? A mãe não se opôs nada, mas eu sempre vinha dizendo que eu queria ser irmã. E fui indo. E meus pais, eles sempre procuravam assim melhoria para nós, de maneira que eles migraram muito nesse Brasil. Isso, nós morávamos no Rio Grande do Sul, nesse tempo. Depois eles mudaram para São Lourenço do Oeste, bem no interior. O pai era um dos primeiros que chegou lá. E eu sempre dizia, eu quero ser irmã. Eu quero ser irmã. O pai desespera que eu tinha uma tia que era irmã da Divina Providência, e então ele queria conversar com ela, queria que eu fosse com ela. Tiveram um encontro e o pai foi conversar com ela. Ela não deu muita atenção, porque ela estava decidida a deixar essa congregação e ir numas irmãs enclausuradas. E ela foi ser irmã enclausurada, e quando o pai chegou eu fiquei ansiosa. Pai, daí o que a tia falou? Ele disse, não deu muita importância. Falei, pai, vai lá em São Lourenço, vê as irmãs que estão lá, as primeiras que apareceram, eu vou. E lá foi o pai. Depois, um tempo, né, mas de vez em quando, eu dizia, pai, não foi ainda nas irmãs? Ele foi lá e eram as irmãs do chapéu, as irmãs vicentinas. Usavam um grande chapéu, né? Mas eu não me importava. Eu queria ser irmã, não importava que congregação, se tinha hábito, se não tinha, nem sabia que existia isso. Eu tinha 12 anos naquele tempo que eu fui, então, na escola, fui lá nas irmãs. Sofri muito para sair de casa, nós somos uma família de 10 e eu sou a segunda. Então, eu era assim, muito apegada aos meus irmãos, sofri bastante para sair, mas venci sempre dizer, eu quero ser irmã. E fui crescendo, nem tinha estudo muito, fui fazendo ainda o primário, depois fui para o ginásio, fiquei em Irati 7 anos, e cheguei na virada do Concílio Vaticano II, quando chegou no tempo de eu entrar, quando terminei o 9º ano, que fala hoje, aquele tempo era a 4ª série ginasial, chamou todas as meninas e disse, olha, vai ter umas mudanças grandes agora, eu gostaria que vocês continuassem estudando mais, porque as irmãs vão mudar o hábito, vão mudar muitas coisas. E então, eu fiquei muito feliz que eu podia ir para casa, nós íamos para casa uma vez por ano só, era bem difícil, era tudo longe, difícil o transporte, mas vencemos tudo isso, passou tudo, graças a Deus. E assim eu fui estudando. Depois eu entrei, fiz o postulado, o primeiro passo, depois o noviciado. Tinha muitas dificuldades no início, mas sempre tinha acompanhamento da pessoa que era responsável, diretora do seminário, que a gente falava, né? E venci também. De maneira que hoje, eu sou irmã já faz 56 anos, né? É isso aí. 56 anos já. Né? E também já tenho 79 anos e 10 meses. Vai fazer 80 esse ano. Eu vou fazer Vamos 80 ter anos. festa, 40, né? 80 anos. Isso é Pois para comemorar mesmo. Pois é. Então, é uma alegria. E aqui em Laranjeiras do Sul, sou pela 3ª vez aqui. Trabalhei na creche uns anos, depois no CIMIC 2 anos, e agora eu voltei para a escola. Aqui já estou 1 ano e meio. Que maravilha. Então, são histórias lindas, inspiradoras, né? Para quem está nos assistindo aí. Então, aqui nós temos hoje essas 3 mulheres, né?
filhas que estão sempre preocupadas e somando para uma sociedade. Então, aqui o exemplo delas, né? A irmã Dalva já vai fazer 80 anos, então, assim, temos muita história para contar. Mas hoje, como nós estamos falando, nós temos assunto muito aqui. Nós estamos falando da Semana Santa, nós temos o colégio que está com 87 anos e temos a renovação das Irmãs da Caridade. Então, assim, o trabalho que elas fazem hoje para Laranjeiras do Sul, não se tem dinheiro que pague nenhum, porque a maioria desses trabalhos que elas realizam sempre são voluntários. Então, eu quero dizer que você que está nos assistindo, desse um tempo também. Nós estamos numa semana, na Semana Santa, de se doar um pouco aos nossos irmãos. A Páscoa, ela não é compras de chocolate, compras de mesas fartas de muitas festas, mas sim de união das famílias com reflexão e falando o verdadeiro sentido mesmo de que é a Páscoa, o que você está fazendo. Mas, primeiramente, o que você está fazendo pelo nosso irmão que está ao nosso lado? Você já parou para pensar? Já refletiu sobre isso? Ou você só vive reclamando de coisas que não acontecem? Porque, como nós já sabemos, nós falamos o que o nosso coração sente. Então, se nós vivemos só reclamando, algo está errado com cada um de nós. E aqui hoje, nós trazemos testemunhos reais do que elas fazem para a nossa linda cidade de Laranjeiras do Sul. Vamos saber um pouco do Colégio Santana. Ele tem 87 anos. Então, conta para nós, cada uma de vocês, contando uma parte, né, de como ele foi e o trabalho que vocês desenvolvem atendendo a nossa comunidade de Laranjeiras do Sul. Vamos lá? Qual que vai nos começar aí, contando a história do nosso colégio, né? São 1938 que as irmãs chegaram aqui. Quando a irmã Dalva coloca as irmãs do chapéu, os mais antigos podem lembrar que chegaram as irmãs do chapéu. Sim, aqui. Exatamente. Então, tinha um chapelão, né? Não um chapéu de palha, mas um chapéu delicado, que elas tinham umas cornetes, que a gente chamava. A gente olha para o passado e pensa quanta coisa construída. Quando nós olhamos para o nosso telhado da nossa casa, a gente já vê a história delineada ali, porque foram passos de construção de acordo com a possibilidade que tinha. A comunidade ajudou muito, com toda certeza. Teve muitas irmãs corajosas e audaciosas que se aventuraram em construir numa cidade pequena, com a ajuda da comunidade, passo a passo. Eu sempre olho para o telhado, principalmente do CEMIC, por exemplo, e a gente vê o que elas foram tentando construir, especialmente nessa parte social, ali de ajuda ao mais necessitado, sabe? Então, 1938 até hoje, quantas irmãs passaram por aqui? Na escola, que a irmã pode especificar um pouquinho mais ali sobre aquela parte que é mais do nosso coração, que é a pastoral escolar. Não que o pedagógico não seja, mas a parte que nos ajuda a delinear o caráter de cada criança, a delinear a espiritualidade, a vivência com a família, é a grande preocupação nossa também. Então, acho que a irmã pode ir. Eu penso que desde 1938, quando as irmãs chegaram, conta a história que elas chegaram num dia de tempestade, extremamente molhadas, encharcadas naquele dia, e assim elas foram acolhidas em Laranjeiras. Primeiro, gratidão pelo trabalho que elas iniciaram corajosamente, vindas da França, né, irmã? Nós tivemos também um início da congregação, acho que isso é importante a gente pontuar, em Mariana, Minas Gerais. De lá, elas se espalharam por todo o Brasil, literalmente. Hoje nós somos mais ou menos, não vou precisar assim, 21 escolas, entre escolas, centros educacionais infantis e colégios, 21 instituições. Isso só na área da educação. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isto, nesta província, né, que pertence a Curitiba, a nossa casa central, né, onde todas passamos para retiros, encontros e formações, é em Curitiba. E a casa-mãe permanece na França. Então, para dizer assim, o quanto foram mulheres desbravadoras, corajosas,
que saíram mundo afora em nome do que elas acreditavam, de uma fé bonita que as impulsionou a amar e servir. Eu me emociono de falar. Muito bonito, não é? Uma herança que a gente traz com muito carinho. Porque, assim, no dia, às vezes as pessoas falam, mas as irmãs são de uma escola particular. As irmãs cobram para fazer isso. Nós temos que sustentar a obra que a gente tem. E se cada um se tivesse a delicadeza de ver o contexto que a gente está inserida, trazendo essa herança lá da França, de São Vicente e Santa Luísa, viria assim que é muito mais profundo, muito mais abrangente do que um simples dizer assim, escola particular, as irmãs estão lá. Lá dentro para nós é o coração que pulsa cada 5 segundos, cada 5 segundos, não, o tempo inteiro, né? E tem gente que fala que as irmãs são ricas, elas têm um colégio grande, elas são ricas. Porque, não sei por quê, porque é grande, né? A estrutura, talvez. É estrutura, talvez, mas, na verdade... Se trabalha com muito esforço, né, irmã? Na verdade, não é isso, né? A nosso ser de filho da caridade é servir aquele que mais necessita. Verdade. Não importa se ele é rico, se ele é pobre. É a pessoa. É a pessoa. Eu queria ressaltar ainda nessa vinda das irmãs, sobretudo a Laranjeiras, o quanto elas foram acolhidas. Né? E isso linda. É uma história muito bonita, né? Porque a partir disso, hoje o carisma tem solidificação. 87 anos de uma presença. Você imagine, Regiane, que muitos líderes da sociedade que estão hoje nas empresas, empresários, né? Líderes de ponta, vamos dizer assim, que galgaram o desenvolvimento de Laranjeiras, que fizeram o crescimento a nível comercial, empresarial, educacional, social, se formaram na Escola Santa Ana, Vicentina Santa Ana de Laranjeiras. Isso eu ouço, eu estou aqui desde janeiro, né? E eu gosto da história, eu me interesso, eu vou atrás, por isso que alguns detalhes eu sei, porque eu busquei ler e eu gosto muito de ler, porque eu me encanto com aquilo que toca a vida das pessoas. Então, quando a irmã fala, né, da estrutura, da maneira como olham de fora para dentro, é interessante que as pessoas venham conhecer e conheçam de dentro para fora. Aí elas vão entender um pouco mais as irmãs e a proposta dessa escola tão linda que formou e continua formando a tantas pessoas, né, educacionalmente falando. E a educação, o profissional formado, ele perpassa, por meio da educação, todas as outras áreas profissionais. Então, se nós pensarmos que ali está, né, eu digo, o chão da fábrica e a possibilidade da gente tocar o coração de cada pessoa, né, irmãs, e poder investir um pouco nas escolhas de vida e nas escolhas profissionais, é uma missão muito linda e, ao mesmo tempo, exigente. Porque nos tempos atuais, a questão também de investimento, a parte financeira, o próprio carisma, a burocracia, as exigências legais, elas são muito maiores do que na época que nossas irmãs chegaram. Eu costumo dizer assim que até para fazer a caridade hoje está mais difícil. A cobrança é muito maior. Mas isso não é uma questão do desânimo. Eu acho que isso é um desafio que nos impulsiona. Porque o carisma é maior, o cuidado com as pessoas, ele é maior. Assim como quis Jesus Cristo, assim como intuíram Vicente e Luísa, que são os pensadores, né, do nosso carisma vicentino, que vê na pessoa o próprio Cristo, principalmente nos mais pobres, a ser servido com todo o amor que nós pudermos. Né? Então, eu penso que aí está um compromisso de vida para cada uma de nós e para quem trabalha conosco. Multiplicar esta ação de Jesus Cristo na vida das pessoas, formando-as e impulsionando outros corações, né, a sair pelo mundo e evangelizar. Por isso que tanto é a nossa preocupação quando a gente fala de formação. A pedagógica é essencial e é necessária que seja de excelência. Exatamente. Mas a gente traz a formação de famílias, a formação nesse aspecto, não que a gente prega a doutrina, a gente prega o amor a Jesus Cristo dentro da pastoral escolar. Então, essa semana a gente está se virando nos 30 para trazer
desculpa a expressão chula, mas trazendo as famílias até a escola para viverem um momento pascal. Então, estamos trazendo cada turma apresenta para os seus pais um pouco daquilo que é a ressurreição de Jesus. Ontem foi maravilhoso, né? Foi muito bom. As crianças apresentaram e os pais tiveram essa vivência. Então, isso que é importante para nós também. Quando a irmã fala da Pastoral Escolar Vicentina, ela é um grupo que tem esse trabalho evangelizador, de quem está no portão até a direção, junto com as irmãs. Todas nós nos comprometemos a multiplicar o carisma, o evangelho e levar também para compromissos sociais. Desde uma campanha que possa depois ser revertida para uma creche, para um asilo, a visita a essas instituições também, uma presença diferente junto dos demais. Então, a Pastoral Escolar Vicentina, ela pulsa a espiritualidade, a evangelização dentro de uma instituição educacional, né? E essa semana em especial, nós lembramos muito, desde a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e Domingo, principalmente o Tríduo Pascal, todas as vivências que marcam, os fatos que marcam a vida de Jesus, junto dessas crianças, bem como os símbolos pascais. Isso nós chamamos de vivências, né, vicentinas, que a gente faz com eles, desde a educação infantil, dos pequenininhos, os bebês, né? A gente já conversa, traz para os cantos de Páscoa, a gente incentiva uma reflexão, né? O próprio símbolo em si já vai falando alguma coisa e eles vão intuindo e guardando no seu coração e no seu pensamento as verdades da fé. E é muito bonito a gente perceber que eles realmente se entregam, refletem e gostam, né, desse caminho de espiritualidade que construímos juntos, né? Então, além dessa parte da fé católica, de lembrar, né, a Sexta-feira Santa, a Quinta-feira, quando Jesus reúne todos à sua volta a uma mesa, né, principalmente os mais chegados ali, né, seus apóstolos, porque discípulos somos todos que seguimos a Ele, mas os apóstolos, os 12 mais próximos, e ali ele partilha o pão. Mas antes mesmo de partilhar o pão, eles partilharam a vida, né? E é isso que a gente tem como intuito na Pastoral Escolar Vicentina, de partilhar com os nossos educandos tudo aquilo que eles precisam. O que está no centro da educação vicentina e do carisma? A pessoa com todas as suas dimensões, espiritual, social, cognitivo, educacional, né? Também afetiva e toda a parte do desenvolvimento que tange aí a questão pessoal, familiar, né? Então, com tudo isso, nós nos preocupamos. O espiritual, o social, o cognitivo, porque nos importa o desenvolvimento integral desse ser humano. Nunca será só per capita. Para nós não é só mais um. Não conta só a parte financeira. Recebemos mais um aluno e vem esse... faz parte. A gente precisa, porém, o nosso objetivo maior é esse cuidado com a pessoa, a evangelização, o desenvolvimento cognitivo, para que seja um ser humano capaz de transformar também a sociedade. Uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. Nós acreditamos que em cada estudante existe um potencial de um cidadão que vai mudar o mundo. Quando nós falamos em comunidade, que somos inseridos aqui, nós somos em 5 na nossa comunidade. 5 irmãs. A irmã Daniele, que é a mais novinha, que está com 3 anos de irmã, e assume lá a parte da secretaria, do RH, é excelente, excepcional. Está numa fase de formação. Ela, até os 7 anos de caminhada, ela está em fase de formação. E aí depois ela vai fazer aquilo que você comentou antes, a renovação dos votos. Aliás, ela vai emitir os votos pela primeira vez. Exato. Nós, todo ano, dia 25 de março, nós renovamos os nossos votos. Eu renovo a 33, não dá 33 porque tem 5 a menos, né? Mas, enfim, renova a 33, a irmã 56, a irmã a 28, né? Isso. E a irmã Daniela está numa fase de formação. Olha a alegria de ter dentro da nossa casa alguém que está numa fase de dizer assim, eu quero ser irmã também. Eu quero assumir isso. E a irmã Daniela está nessa formação. A irmã Lucianita trabalha também com a diocese. Ela é coordenadora da
catequese. Isso. Você diz que é ministra, ela está nessa organização diocesana com a catequese, junto com o bispo ali, ela visita todas as partes. Formação de Ela é lideranças, a nossa irmã andarilha, né? Peregrina da esperança. Nós chamamos ela de Zé da Estrada, porque ela vive na estrada. Conhece cada palma da diocese, ela conhece. E aí nós três, a irmã com a coordenação geral, com a pastoral escolar, enfim, tudo junto. A irmã Dalva com os vicentinos, que faz um trabalho lindo. E a pastoral vocacional, que é o xodó do coração da irmã Dalva, que ela atende as meninas que vêm até nós. Que querem ser Primeiro irmãs. chamado eu fiz para que ela. ela faz Que bom. toda essa parte da delicadeza ali, desse primeiro momento. E eu ali na direção da escola e como coordenadora da Casa das Irmãs também, delas, que a gente chama de irmã servente. Então, é um trabalho que a gente procura sempre fazer com muito carinho. Tanto é que as irmãs não se prenderam só na escola. Eu não sei se você como serviço social, deve lembrar que as irmãs tinham uma creche até lá no São Miguel, lembra? Sim. Elas tentaram fundar lá, tem até um centro catequético, eu acho que tem o nome da irmã Joaquina Camargo ainda, né? Sim. Então, foi um trabalho que foi lá, daí vieram para cá e fundaram um CEMIC, ou um pouco antes, ou durante ali. Acho que já tinha. O CEMIC, que é o projeto social da escola, da província em si, porque nada fica cortado ali, né? Então, assim, é um projeto que a gente traz em paralelo, porque é a nossa missão também. É um projeto que a gente tenta conscientizar as pessoas de que é nosso, porque é da comunidade. E eu sempre digo que o projeto social CEMIC, ele é feito a muitas mãos. Isso aí. Porque se não tiver essa parceria, poder público, irmãs, profissionais que trabalhem conosco, a comunidade, ele não sobrevive, você sabe disso. Sim. A questão financeira hoje você vai alimentar uma criança, se você calcular a diária de uma criança, você se assusta. Então, mas quando é feito com muitas mãos e com amor, funciona. Tanto é que temos 115 crianças sendo atendidas lá. É ali a mesma que está na Bíblia, né? A multiplicação, né? É verdade. Então, acho que a gente... É verdade. O trabalho, que, como a irmã colocou antes, né? A estrutura que se tem lá é uma estrutura impecável. Mas eu convido você a venha dentro, como a irmã falou, venha conhecer ali dentro como é esse trabalho lindo. E olha aqui, ó, são mulheres, né? Verdade, Há 87 anos, veio as mulheres da França para implantar em Laranjeiras do Sul esse magnífico trabalho que elas fazem com muita excelência. Como a irmã colocou, né? Ela transforma os grandes líderes que estão hoje numa sociedade. E aqui deixo para vocês que estão nos assistindo a essência da família, né? A essência da família é o principal. Aqui você ouviu o testemunho delas, começou lá na família. Muita oração para se preparar as vocações. Então você que está nos assistindo aí, todos os dias, independente da placa de igreja, porque o Deus é um só. Reze, ore para que haja as modificações que precisa ser feita com o poder e olhar do único, de mais ninguém, que é o nosso Deus. Então, muitas vezes, nós deixamos muitos a desejar por nós termos pouca fé. A nossa fé, já diz, é como um grão de mostarda, o tamanho dela. Mas nós sofremos porque a nossa fé, muitas vezes, não é nem o tamanho de um grão de mostarda. Eu gostaria que a irmã Dalva colocasse para nós os trabalhos vicentino que é feito em Laranjeiras do Sul há muitos anos e que ela está à frente. É um trabalho de doação como todo outro, né? Mas o trabalho das irmãs vicentinas, que a gente conhece, que está distribuído em todos os lugares aqui, alguém já foi visitado por esse trabalho lindo que as irmãs fazem da parte da Vicentina. Vamos lá, irmã Dalva, conta para nós um pouco dessa ação que vocês desenvolvem também. Quando eu cheguei aqui agora, nesse 1 ano e meio, eu fui me passado para participar da Conferência Vicentina. A Conferência Vicentina são senhoras, pode ser homens também,
mas já desistiram alguns. A gente sempre está convidando, porque está iniciando a conferência ainda. Mulherada é mais forte nessa Tem 3 anos, viu? Tem 3 anos só. E somos em poucas, mas somos bem perseverantes. Qual é o nosso objetivo? De visitar as famílias carentes, necessitadas, né? As mais necessitadas, e não só levar a cesta, mas fazer também uma formação espiritual. Nós sempre rezamos, seja 2, 3, e nós sempre vamos em 2 fazer as visitas mais das periferias. Temos umas pessoas bem pobres mesmo, que eu volto, eu fico preocupada, eu repito aquilo que São Vicente sempre dizia: os pobres são meu peso e minha dor. Eu fico pensando, eu comentei com as irmãs, é uma pobreza assim, é uma pobreza geral. Não é só material, é espiritual, é moral, em todo sentido. Então a gente tenta ajudar um pouquinho, levantar e orientar as pessoas. O trabalho nosso dos vicentinos não é só levar a cesta. Também, às vezes, eles não estão informados para onde que eles têm que ir, para arrumar documentação, para ver emprego. E nós queremos promover famílias. E está muito difícil, viu? Está muito difícil fazer nosso trabalho. Mas estamos devagarinho e vamos convidando mais gente que venha fazer parte. Nós temos reuniões cada 15 dias, sempre na quarta-feira, e lá também nós rezamos, refletimos o Evangelho e fazemos a partilha do que foi durante esses dias, aqueles dias, 15 dias que nós visitamos. Fazemos um pequeno relatório de como que é. É bem interessante, viu? Bem interessante. E dentro daquilo que a gente fala, a Conferência dos Vicentinos é dos leigos. E nós estamos, como somos filhos da caridade, fomos convidados a participar, né, irmã Silvane? Então, a gente está ali para ajudar essa parte que elas acham difícil, né? A parte espiritual. Então, e também esse empurrãozinho que tem que dar, às vezes, para as pessoas que estão querendo sair, né? Bem, motivar. Então, os vicentinos, aquilo que a irmã falou, é um convite também. Porque precisa mais gente aqui. E o engajamento do leigo, ele é necessário e urgente, porque nós temos que sair do limite das nossas casas e ver que a realidade é gritante e que eu posso fazer algo mais simples, mínimo, mas ele vai fazer uma diferença na vida de alguém. Quando as irmãs estão nos setores de trabalho, todas nós estamos junto com elas. E a irmã Dalva representa a gente ali nos vicentinos. E a gente, quando ela vem e comenta, quando a gente consegue, a gente arrecada algumas coisas. Faz a campanha na escola, né? Porque, assim, é gritante a situação daqui. Em todos os lugares a gente vê que não existe muita diferença. Mas você que está lá na casa, que às vezes está depressivo, cansado, não tem razão para viver, vai até o outro. Procura alguém. O outro, às vezes, está numa situação muito pior. Especialmente financeira, né? Mas os vicentinos fazem uma coisa que muitos que levam ajuda não fazem. Eles sentam para conversar, para ouvir, rezam, trazem as realidades deles dentro da oração e dentro da escuta. Já imaginou? A gente às vezes pensa, o que eu vou fazer? Eu estou com a minha vida meio assim, acomodada. Vai lá, participa junto. Lá no CEMIC também precisa de voluntários. Vem lá junto com aquela criançada. O asilo, quanta necessidade de escuta que tem naquele lugar. A gente foi com uns professores no final do ano, eles adoraram a visita, dançar com eles, cantar com eles, brincar. Então tem tantos lugares, o SOS, tantos lugares, a PAI, que faz um trabalho maravilhoso, que é vicentino indiretamente, mas é muito vicentino. Não podemos estar em todos, e todo aquele que ajuda alguém, ele está sendo vicentino também. Então, nós precisamos sair do nosso comodismo e ir até o outro também para ajudar. Verdade. Então, você que está nos assistindo, né? Esse programa magnífico, como nós falamos, ele faz nós refletirmos mesmo. É para dar um chacoalhãozinho mesmo. A nossa acomodação, eu sempre falo, a nossa caixinha, né? A gente se acomoda dentro da caixinha da gente lá. E se para mim também, eu tendo uma coberta, eu tendo onde me alimentar, aonde eu dormir,
tá tudo bem. Não está tudo bem. Sabe por quê? Porque nosso irmão está lá. Agora vem o frio, né? Começou já a temperatura a cair, a gente já começa a pensar, meu Deus, será que temos coberta para todo mundo? Né? Quando você vai se alimentar, quando você vai à tua mesa saciar o teu alimento, pede para Deus que multiplique, que você possa contribuir para uma sociedade. Ser irmãos não é esperar sempre algo do outro, mas sim eu poder fazer. Para que eu vim nesse mundo? Para ser só mais um? Ou eu vim para contribuir com a nossa sociedade? Eu posso, você pode. Todos nós podemos junto. Você já imaginou se é como a irmã Dalva falou, a irmã, aqui estão colocando a irmã Silvana, a irmã Cléo. Se você puder junto contribuir, a nossa sociedade vai ficar menos dolorosa. Porque você está saindo do teu comodismo e indo para ver a realidade de uma sociedade. Então, assim, a 4 cantos desse mundo, existem pessoas que precisam de você. Dá um abraço, dá um bom dia, uma boa tarde. E agora, nessa semana, refletirmos o que é. Eu vou abastecer a minha despensa, ou muitos ovos, ou o que eu vou fazer? E o que eu vou dar para o meu irmão que ele não tem algo para comer, né? Então, é o momento de nós refletirmos. Então, a gente tem muitos impactos sociais também, né, irmã? Que a gente precisa falar. E o Colégio Santana, ele vem fazendo essa transformação. Então, que fica aqui registrado, como a irmã Dalva colocou, né? O tamanho, uma mega de uma estrutura que é para ter e precisa ter. Mas a sua essência, nessa magnitude que eles estão fazendo esse trabalho, é triplicamente maior do que uma estrutura de material. Então, esse impacto social que nós temos para uma comunidade, Laranjeiras do Sul, eu gostaria que as irmãs passassem para nós esses programas que elas oferecem, além das aulas normais que tem no colégio, tem as aulas também, tem uns projetos que eu vi sobre as famílias, além desse que a irmã faz, tem brincadeiras antigas, que se reúne lá também, né? Que eu acho assim Criança Raiz. interessante, né? Criança Raiz. Né? Então, olha, você já sabia que nós temos aqui na Laranjeiras esse projeto Raiz? Então, assim, conta para nós mais esses programas que a gente não acrescentou aqui, né? Porque ele é tão grande, tão extenso, mas tem uma diferença, né? Quando a gente fala de participação do leigo, eu vou falar da Criança Raiz, depois você fala. A Criança Raiz, ela nasceu da família. Tati Barbosa, uma mãe, viu a necessidade de resgatar isso e foi atrás. E ela faz, não todos os sábados, mas esporádico, ela reúne a criançada com a família, com os pais, e fazem essas brincadeiras. E, nasceu do leigo. Olha a força do leigo quando ele quer. Quando ele sente a necessidade. Ter família reunida brincando juntos. Deixar o celular do lado e brincar. A grande necessidade hoje da criançada, né? Sim. Família, abraço, contato. Né? Em relação aos projetos também, o próprio CEMIC, ele tem ali, né, a irmã Silvana até conhece mais, né, eu me inteiro ainda desta realidade, mas já admiro bastante, porque as crianças chegam, né, para um momento onde elas têm café da manhã, né, irmã? Elas têm também o almoço na própria escola, oficinas, né, como de música, né, irmã, principalmente, bateria, violão, atividades com as educadoras sociais, e almoçam e no período da tarde vão para o período regular da escola, que é a educação formal. Então, o projeto social, ele dá conta de alguns momentos de convivência, de colaboração, de brincadeiras, né, de interação entre essas crianças oriundas de onde? Dos bairros da nossa cidade de Laranjeiras. Então, é o cidadão laranjeirense que está sendo atendido nesse projeto social. Vindo para a escola, né, onde nós atendemos de 4 meses a 14 anos, ou seja, da educação infantil, né, lá do berçário, até o 9º ano do Fundamental 2, anos finais, todos eles têm a oportunidade de receber uma educação diferenciada.
Sim, a preparação para Enem, vestibulares, para a universidade, toda ela permeia a educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Temos até o Fundamental 2. Mas, normalmente, Regiane, eu gostaria de frisar isso aqui, nossos alunos são muito procurados e a concorrência quer muito os nossos alunos porque eles são realmente bem preparados, com profissionais selecionados, com critério, gente que está lá preparada, bem formada. Cada uma de nós irmãs também, a gente não busca só a formação religiosa, mas acadêmica, para desenvolver o que estamos desenvolvendo. Então, há muito investimento no sentido da formação humana acadêmica das irmãs que estão lá. Quem hoje trabalha com educação, eu imagino que, como eu, e que permanece, não se vê fazendo outra coisa, porque ama, é apaixonada pela educação. Eu, só um detalhe, fui alfabetizada pela minha irmã. Ela foi minha professora. Guarda um caderno até hoje com muito carinho, com as primeiras escritas, né, a letra, enfim, ela guarda esse meu caderno. Mas para dizer assim... Quando ela for santa, ela vai ter o negócio dela, né? Vai vender o caderno, vamos pedir. Olha que a caminhada é longa para isso, viu? Mas, assim, para dizer que, de fato, a gente não se vê fazendo outra coisa, porque a gente ama aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz, né? Uma coisa cobrada que se fala muito na moda hoje é o socioemocional. E às vezes pedem assim, vocês não vão implantar o socioemocional. Nós somos o socioemocional. A nossa escola respira o socioemocional. Em cada área do conhecimento. Em cada área do conhecimento. Além do ensino religioso, e né, nas irmã? pequenas relações diárias, nos projetos, nas campanhas, em tudo. Porque envolve a criança como ser humano protagonista da história. Então, a relação com o outro, a relação com os pais, com a família, que a gente busca trazer muito para a escola, é o socioemocional que a gente procura trazer para a espiritualidade, mas para o engajamento muito forte com a família. A nossa grande preocupação hoje porque a gente vê que a dificuldade da criança é quando tem dificuldade na família. Quando a família vai bem, flui bem. E se a família vai bem, a escola vai bem. Se a escola vai bem, sabe, é uma engrenagem perfeita. Uma engrenagem. Isso mesmo. Nós temos uma coisa interessante que a gente podia fazer um adendo aqui, é o nosso integral. Isso mesmo. As crianças, nós temos essa possibilidade até o 3º ano do ensino fundamental 1, as crianças podem ficar o dia inteiro na escola. Então, veja como é uma instituição diversificada. Eu acho isso muito bonito. Além da educação infantil, o Fundamental 1, Fundamental 2, o CEMIC, que é um projeto social muito lindo, né? Por outro lado, também o integral para quem precisa ficar o dia inteiro. É uma escola bastante completa no seu atendimento, né? Se a gente for olhar. Então, você, cidadão laranjeirense, né, que nos assiste, que acompanha, venha conhecer. Se quiser matricular seu filho lá, se quiser procurar para colocar no CEMIC também, há todo um atendimento na secretaria, há uma conversa com a direção, com as pessoas responsáveis, com a coordenação pedagógica, a coordenação geral, assistente social, né? Para que, na verdade, vocês sejam muito bem atendidos. E eu penso assim, feliz da família, Regiane, que escolhe uma escola de acordo com a sua escala de valores, que comunga, porque a sociedade hoje, como está, tão liberal, onde tudo pode, e a impressão que dá é que nada tem consequência, uma escola que se preocupa com a formação em valores humanos e cristãos, que trabalha com a disciplina, que a menor situação que acontece já não se desconhece, para que não se avolume, e a gente possa trabalhar com empatia, com respeito, retomando cada situação, ouvindo, atendendo, né, que é uma escola de referência há 87 anos, é uma caminhada linda, no amor afetivo e efetivo, eu acho que tem o seu valor. E a gente pode olhar para isso como algo que é um diferencial que Laranjeiras possui pela presença das irmãs. E nós somos muito gratas por quem nos precedeu e trouxe essa história até aqui. Hoje está nas nossas mãos, daqui um pouco outras pessoas virão e darão continuidade. Seja nós irmãs ou os leigos. O recheio do bolo da escola, se dá para usar um comparativo. Comparativo gastronômico. Tem também escolinhas de futsal, escolinhas de vôlei, tem xadrez, tem aulas de francês, inglês. A aula de língua inglesa. A gente procura que futsal, os próprios professores, em parceria, façam escolinhas
lá dentro e possam prestar seus trabalhos e enriquecer os nossos conteúdos. Nossa, olha quanto conteúdo, né? Meu Deus, é magnífico, né, irmã? Verdade. Esse trabalho que é feito ali, você se apaixona cada vez mais, né? Então, mais uma vez, eu convido vocês se você é laranjeirense ou da região, quem está nos assistindo aqui, não precisa ser só de Laranjeiras, né, irmã? Não. Elas recebem de outras cidades também, aqui próximos, né? Se você quiser vir conhecer o colégio, colocar o seu filho ali, tem uma oportunidade em Laranjeiras do Sul. Como eu sempre falo, né? Essa Laranjeiras que é linda, é maravilhosa, e olha o presente que ela tem. Um colégio com 87 anos, que é comandado há 87 anos por mulheres. Isso é muito encantador. Nós temos a dádiva da vida, nós conseguimos contemplar e ainda a Laranjeiras recebe de presente essa instituição que está aí hoje, cada dia sempre ampliando, e o valor essencial à família, né? Eu falo sempre, esses detalhes não está em nenhum outro lugar, em bancos nenhum que você possa comprar, porque a família você traz no teu coração a tua essência e você mantém, você busca para que essa família seja o nosso alicerce. Então, nós temos muitos assuntos. Eu quero já deixar o convite para nós trazermos as irmãs mais, falarmos sobre detalhes. Hoje é só o primeiro. Nós vamos dar só uma pincelada, né? Colocarmos tudo que vocês têm lá, porque, como eu falei, né? É a Semana Santa, é essa integração que elas estão fazendo com a família, né? Trazendo a família para a escola. Se a família não vai bem, a escola não vai bem. E o que nós esperamos da sociedade? E temos ainda que não falamos, a vivência vocacional. Para jovens que querem conhecer a nossa vida. De irmãs. Esporadicamente nós fazemos reuniões, as irmãs vão junto, cada uma conta como é que é, né, como é que foi, como é que não é, e elas estão dispostas a responder perguntas, é isso que nós fazemos também. Nossa, que lindo, né? Então, Temos um grupinho pequeno, mas fica o convite para mais jovens que queiram, né? Jane, da nossa vocação também foram informações que surgiram e que eu li num panfleto, esqueci, irmã, assim, assim, assim. Aí eu pensei, poxa, por que não, né? Acende uma luz, vai um caminhada, 33 anos a gente está aqui, servindo a Deus no serviço, na comunidade das Filhas da Caridade. Então, ali vai o convite nosso, através da irmã da vai o convite. Alguém sentiu aí, tem que fazer convite. A irmã Silvane sempre dava catequese, quando eu trabalhava no interior, em São Lourenço do Oeste, e ela era tão dedicada, um dia cheguei dela e disse, você já pensou em ser irmã? Não. Ela disse, não. Convite direto. Olha, estou morando junto. É uma Lucianita, a mesma coisa. É verdade. Então, assim, tudo que você faz com amor, com carinho, tendo sempre o que é demais, né? Nós temos em cada casa, nós temos um manual, né? Ai, mas o que? Eu não tenho tempo. A tua Bíblia, faz quanto tempo que você não lê? Né? Ali está todos os ensinamentos. Uhum. Ali está. Muitas vezes você não sabe, tá com algumas situações, pega a Bíblia. Leia. E vai lá e leia. Ali está o teu manual. Tudo que nós compramos hoje, ela vem com manual. Mas você sabia que nós também, quando nascemos, independente da nossa religião, aqui fica bem claro, independente, todas, né? Uhum. Todas se tem um manual, porque cada um tem o seu jeito. E a mesma forma, só muda muitas vezes algumas palavras. Mas o sentido, a realidade, é o único Deus. Uhum. É Ele, é por Ele que nós estamos aqui, né? Eu gostaria de que vocês acrescentassem para nós sobre a questão do colégio. Você tem mais projetos a serem desenvolvidos, além disso que vocês já passaram? Lógico que é muito grande, né? Tudo que elas já passaram por aqui. Mas está engavetado algum projeto novo que nós podemos ser os primeiros a anunciar aqui? Boa pergunta.
É verdade. Será que a gente conta, né? Eu acho que sim, irmã. É importante. Junina, né, irmã? A festa junina. Mas são outros projetos, até eu acho que ela se refere mais projetos sociais, Sim, né? Como Mas dentro do colégio mesmo, a gente tem as festas juninas, né? Temos um projeto que esse ano vai ser surpresa. A gente está preparando, né, o grande projeto do ano. Mas, infelizmente, a gente não vai poder. Eu queria tanto que elas contassem, porque a gente sabe, quando tem mulheres reunidas, sempre tem projeto novo. E muita criatividade. A gente nunca trabalha só com um projeto, né? Não. Quando nós cuidamos e vendo, então, assim, eu vejo que a gente sempre está inovando. A Isso. gente quer algo a mais, né? E isso, quando você usa esse termo inovação, de fato, nós educamos com inovação e afeto. Isso é muito importante a gente ressaltar. E sempre um projeto diferenciado para expandir os horizontes, para levar ao compromisso com o conhecimento, com o crescimento pessoal e uma devolutiva social. Né? Sempre tem esse olhar. Então, só isso do projeto que a gente pode te adiantar. Não consegui. Queria trazer para você, não consegui desvendar Mas, assim, ainda. Mas eu sei que é muito bom, tá? Regiane, a gente pode dizer que envolve toda a comunidade educativa? Sim, envolve toda a comunidade educativa, inclusive as famílias, né? Que é a base de tudo na sociedade, né? A nossa microcélula social, onde a gente começa a desenvolver toda a base de vida, e a escola dá continuidade a isso, né? Então, você que quer, né, uma educação sólida, diferenciada, que busca, né, algo que hoje você não vê em muitas instituições, venha conhecer a tradição com inovação. Né? As irmãs jamais ficaram paradas no tempo. Cada uma de nós busca crescer profissionalmente, né? Inovar nos seus cursos, nas suas leituras, no aprofundamento. Para quê? Para servir melhor. Então, a gente acompanha também o crescimento da modernidade, da pós-modernidade, né, de tudo aquilo que é exigência hoje no meio educacional, se aprofundando nas leis, em novos projetos. Nós temos uma irmã chamada Mère Guillemant, Suzane Guillemant, que participou do Concílio Vaticano II. Veja que é uma expoente, à época, uma irmã participar, uma mulher, na verdade, e religiosa, participando neste meio que era bastante fechado e quase que em sua maioria masculino, né? Então ela foi uma expoente e é uma referência para nós. E ela dizia assim, Regiane, que a educação e a caridade, elas são dever de competência, né? Então veja, ela já nos impulsionava a um preparo para fazer o que fazemos, da forma como fazemos e da forma como entregamos, né? Então isso é muito bonito, se a gente for olhar esse impulso de oferecermos o melhor que nós pudermos, né, na parte profissional, na parte vocacional, na parte espiritual e social também, né? Então, a nossa presença, sim, ela se destina a ser uma presença diferenciada, que é alimentada com referência a Jesus Cristo, seu projeto, a palavra, a Eucaristia, porque todos os dias nós temos no mínimo 3 momentos de oração juntas, e é onde a gente se alimenta para buscar essa força e ser essa presença no meio das pessoas. E vencer as próprias dificuldades pessoais, comunitárias, que todos temos, como qualquer família. É feita de pessoas humanas em desenvolvimento. Não existe algo que é 100% ou perfeito, só Jesus Cristo, né? Sim. Então, assim, a gente busca também crescer. É uma construção a muitas mãos. É um caminho a ser construído juntas, em benefício das pessoas ou da nossa missão, que nesse momento em Laranjeiras é educacional, né? Vocacional e social também. Que maravilha, né? Tudo isso você tem em Laranjeiras do Sul, que muitas vezes você não conhece. Nós já se aproximamos para a mensagem final. Eu quero uma mensagem de cada uma de vocês, essa mensagem dessa semana, que ela vem com uma semana de reflexão do que nós vamos estar comemorando nesse domingo. Então, hoje, nessa quinta-feira, a quinta-feira santa, uma mensagem de cada uma de vocês, uma mensagem que leve para você que está nos assistindo para refletir com a sua família, nos seus micros momentos, no que você tem de mais precioso aí. É para você.
a mensagem de cada uma dessas nossas irmãs que desenvolvem um trabalho em Laranjeiras do Sul com uma essência, a essência de mulher que só nós sabemos fazer. Eu quero agradecer por ter nos convidado, por essa experiência que a gente tem. Nós não somos locutoras, nós não somos apresentadoras, mas você nos deixou bem à vontade e a gente agradece isso. Mas quando a gente junta a nossa missão e a Semana Santa, eu só gostaria de lembrar de não ficar na morte e no sofrimento de Jesus. Lembrar que Ele ressuscitou. Isso é muito importante. E essa é a mensagem que nós trazemos no nosso projeto da escola desse ano. Sim. Que as pessoas que encontraram Jesus ressuscitado, que perceberam que Ele ressuscitou, saíram anunciando. Não vou sair para a rua gritando, ressuscitou também não, por que não, né? Mas não precisa fazer isso, mas nas minhas relações diárias, que eu demonstre que Jesus ressuscitou. Que eu diga com o meu sorriso, com o meu abraço, com o eu te amo, com o meu respeito, com a minha ajuda, que Ele ressuscitou e verdadeiramente vive entre nós. Agradeço, lindo, né? E peço que Deus nos abençoe e que ressuscite em nossos Amém. corações. Isso, eu quero também agradecer essa oportunidade da gente poder colocar um pouquinho da nossa história, que foi bem pequenininha, né? Mas eu quero desejar para você uma Páscoa feliz, não Páscoa, como você já falou, né, de doces, de chocolates, encher a mesa, a geladeira e tal, mas eu quero desejar uma Páscoa feliz, alegre, porque a Páscoa é todo dia, não é só agora, mas é todos os dias. Que você possa viver intensamente. Então, começa agora com o tríduo e encerramos no domingo, no dia da ressurreição. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, né? Eu gostaria de agradecer também, Regiane, porque é uma oportunidade de nós levarmos até o coração das pessoas um pouco dessa semente, né, que é o carisma vicentino em Laranjeiras do Sul, por meio da Escola Vicentina Santa Ana e da presença das irmãs que nos precederam, e hoje nós, né, estamos aí levando isso adiante junto com os leigos que trabalham e convivem conosco. Mas eu gostaria de dizer assim que, sobretudo, a Semana Santa, ou a semana onde nós recordamos os principais acontecimentos da vida de Jesus, possa nos ajudar a estar em família. Que a gente tire um momento para conversar, para dialogar, para olho no olho. Desligue o celular, desligue a televisão, sente à mesa. Há quanto tempo você não faz isso com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu esposo, com o filho, com a filha, ou com as pessoas que você ama? A Sexta-feira Santa, ela existe para que seja lembrado que, se o Cristo passou por tantos sofrimentos, as dificuldades da vida podem ser vencidas também, mas não sozinhos. Que a gente possa tomar a cruz, às vezes, da falta do diálogo, da compreensão ou da união em família, e fazer desta dificuldade tomada nas mãos e administrada a nossa passagem, porque Páscoa vem do Pesach, que é um termo grego que significa passagem, da escuridão para a luz, da morte para a vida. Isso são escolhas, a gente escolhe. Nenhuma situação ela é encerrada ou ela acaba em si mesma. O próprio Cristo nos ensina isso. Quando ele reúne na Quinta-feira Santa e institui a Eucaristia, a Santa Ceia, né, o sacerdócio, e recorda todos os acontecimentos feitos e se despede dos seus amigos, porque ele sabe que na sexta-feira ele vai passar por aquele sacrifício, ele mesmo diz na sexta: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele não diz que se faça a minha vontade. Contudo, essa frase continua, se faça a sua vontade e não a minha. E, de fato, no domingo de Páscoa, ele ressuscita, para mostrar que, sim, é preciso passar pelo sofrimento, pela cruz, não parar nela na Sexta-feira Santa, para que a gente ressuscite no domingo de Aleluia. E isso requer tomar a vida nas mãos e administrá-la em todas as suas dimensões e valorizá-la em todas as suas dimensões, né? Num outro momento, a gente pode trazer, né, irmãs, um violão, uma canção e cantar para vocês uma mensagem
desejando também, né, algo de bom ou fundamentado nos valores humanos e cristãos, que é algo que também nos ajuda a evangelizar, colocar a serviço que os dons que Deus deu, né, e poder chegar ao coração das pessoas por meio daquilo que Deus nos ofertou como gratuidade, né, como dom. Cantora ela, viu? Uma feliz e santa Páscoa, nem tanto, uma feliz e santa Páscoa a todos vocês, né, que o Cristo ressuscitado primeiro nasça no coração de cada um e de cada lar. Muito obrigada por esse espaço, que Deus os abençoe. Assim a gente se emociona, né? Nós estamos falando da essência, e com essas mensagens que vocês trouxeram, eu agradeço, né? Gratidão por vocês terem aceitado participar nesse dia, nessa Quinta-feira Santa, no nosso podcast Fala Mulheres. Gratidão mesmo. A mensagem que é de Páscoa é ter essas 3 mulheres aqui, levando para você que está nos assistindo a refletir. Que a tua Páscoa seja um momento de família mesmo e de levar tudo que elas passaram aqui, a refletir a ressurreição mesmo. Mas a ressurreição dentro de cada uma de nós. Primeiro se encontre, se valorize e se ressuscite, porque muitas vezes nós não podemos querer que o outro ressuscite, e sim nós ficarmos ainda na Sexta-feira Santa falando sobre a morte. Então busque, mulheres, nossos ouvintes que estão aí, a ressurreição de cada um. E tenha uma feliz Páscoa, que tudo que foi falado hoje aqui leve para você. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você.